Mas essa Aham. questão de tratar de terror, existe um certo preconceito em cima disso, de tipo, eu não vou mexer com terror, eu não vou ficar lá cutucando espírito, Aham. deixa para outras pessoas. E aí, quem decide tratar desse assunto, seja de forma integral ou só em alguns pontos, tem que ter uma motivação, né? A grande maioria das pessoas acabam gostando disso através de filme, de séries, de algumas histórias que tem que ver quando criança, né? Tipo aquela criança que não tinha medo de filme de terror. E tem Uhum. gente que é por conta de religião, seja dessas religiões mais tradicionais, mais comuns, que ela acaba entrando nesse mundo do sobrenatural e descobrindo, ou a própria religião dela já traz é, essa vertente. Eu queria saber como é que veio de você, porque você disse que é um pouco mais cético, então como que surgiu assim, tipo, vou começar a falar de terror, de, de bicho, de espírito. Cara, então, isso é até engraçado porque eu sou muito a ovelha negra da minha família. Minha família é toda evangélica, e evangélica, assim, com força mesmo, sabe? Não é evangélico de vez em Aham. quando, é evangélico mesmo, de ir na igreja, dar dízimo, ouvir a palavra diabo e gritar tá amarrado, sabe? Dessa galera assim. E eu fui criado em igreja evangélica, tá ligado? Eu parei de ir em igreja quando eu falei assim, mano, isso aqui não tá fazendo sentido. Não quero gastar meu domingo assim, eu vou gastar meu domingo fazendo outra coisa. E aí, isso foi na minha adolescência. Só que a minha mãe, ela sempre foi fanática por filmes de terror. Fanática, fanática mesmo, assim, de. Apesar de ser uma senhorinha evangélica, quando era menor de idade, forjou documento pra ir assistir O Exorcista no cinema, tá ligado? Tipo isso. Então, a referência que eu tinha em casa, quando a noite de filme em casa, era sempre terror. E às vezes, por exemplo, a primeira vez que eu vi Exorcista, eu vi assim pela fresta da porta, porque eu não podia ver, porque era um filme pesado. Então, todas as referências que eu tinha de cinema eram de filmes de terror. Só que, ao mesmo tempo, a minha família sempre teve uma dificuldade em diferenciar o que é ficção e o que não é. Então, se eu assisto uma história, se eu escrevo uma história sobre o diabo, não necessariamente estou falando o diabo é maneiro, gente. Vendam sua alma para o diabo. Então, por um lado, eu tive essa referência na ficção, mas se começa a pegar um pouco do terror para a questão da religião, tipo assim, tudo bem ser um assassino, contanto que não tem um demônio. Sacou mais ou menos Aham. isso? Então, assim, no lado da Sim. ficção, eu sempre fui incentivado e sempre, quando eu falava assim, pai, me dá dinheiro pra eu alugar um filme de terror, toma dinheiro pra eu alugar um filme de terror. Só que se o filme de terror for um filme que o diabo vence, aí talvez não. Entendeu? Então, assim, eu tive que ir por Entendi. muito. De um lado, eu tive a ficção que me incentivou, do outro, como jovem, eu tinha essa repressão religiosa para não procurar mais coisas mais relacionadas ao mal, ao sobrenatural. E para um adolescente, isso é um prato cheio. Você falou, não pode. Aí que o É, adolescente fala, exato. satanismo, quero muito satanismo. E foi assim que eu comecei a consumir mais ainda. É porque justamente quando você fala não faz, que vai lá e faz, né? Exatamente. E aí Foi exatamente quando assim comigo. tem o poder de pesquisa, né? Você tem Exato. autonomia para ir atrás, você vai atrás do que você sempre quis. Você fala, nossa, eu quis a minha vida inteira pesquisar isso aqui e não podia, agora eu vou. Sim. Inclusive, até hoje, as únicas discussões que eu tenho com a minha família são essas. Chega pra mim e fala: ah, porque coisa X aconteceu, porque um espírito. Eu falo, então. Ou também, não era espírito, era esquizofrenia. Essa pessoa precisa do médico, tomar um remédio, fazer uma terapia. Então, assim, rola esse conflito aí. Mas é Cara, legal. eu confesso que também sou meio traumatizado pelo Exorcista, cara. Eu não assisti o filme, mas eu tomei o famoso sustinho clássico do Labirinto, sabe? No Facebook, não Do sei se você quê? conhece. É o famoso Ah, joguinho do sei. Facebook. Cara, isso Isso aí me aí, quem marcou de não um tomou esse jeito. susto aí não viveu a internet. Então, e tipo, só depois de mais velho que eu cheguei a assistir alguns filmes de terror.
Só que eu ainda tenho um certo bloqueio para assistir. Só que eu vejo que tem muitos filmes que tem um roteiro muito foda de terror. Então, tipo, eu tô perdendo coisas, sabe? Eu mesmo, eu não gosto de tomar susto. Eu acho susto um negócio... Tem uma, eu não sei quem foi que fez essa metáfora uma vez, que eu acho que é mais ou menos isso. Se você tem um amigo e ele esconde atrás da porta, você passa e ele faz bum, e te assusta, ele te assustou, mas a sua reação em seguida vai ser, nossa, que cara otário, que babaca. Então o filme é mais ou menos isso. Um filme que tem jumpscare, que salta aquele som alto na sua cara, ele pode te assustar, assusta, mas a duração desse efeito é muito rápida. A reação logo em seguida é, gente, que bobeira. Então, eu não gosto dessa experiência de tomar susto. Eu não gosto de assistir filme que dá susto. Eu gosto do desconforto dos filmes de terror. Entendeu? O Exorcista, por exemplo, ele... Eu não sei se já chegaram a assistir o Exorcista, o original. Eu só vi a versão do Todo Mundo em Pânico. Não, então, é porque o Exorcista ele é um filme que ele pode ser dois filmes. Se você for uma pessoa, se você for cético, se você for ateu, ele vai ser um filme X. Se você for uma pessoa religiosa, ele vai ser muito mais pesado. Porque ele tem umas coisas... Ele brinca muito com a coisa da blasfêmia. Então, tem umas cenas que coloca a imagem de Jesus e de Deus em situações sexuais e umas paradas meio pesadas. Que não é que isso faz... Essa parte dá medo. Mas você entende que tem uma entidade ali que quer afrontar você. Ela quer mexer com você e ela tá fazendo isso de propósito. Essa ideia, ela é muito mais legal do que os momentos de susto. A ideia de ter alguém ali manipulando as coisas, entendi o seu ponto fraco, vou mexer com ele. Eu acho muito mais assustador do que susto, o grito, um gato pulando. Eu gosto muito mais de filmes assim, que tem essa coisa, ele mastiga bem de pouquinho, pra ir te deixando desconfortável, do que o medo. O medo em si eu não gosto também, não. Eu acho que o filme de terror, de verdade, ele é esse que parece que ele vai pegando o teu cérebro e dando umas apertadas, vai moendo você, porque o filme tem 2 horas, você fica 2 horas segurando na cadeira, assim, sabe? Você fica com medo de se mover, né? E aí você fica aterrorizado, que aí é um filme de terror. Agora, tem muita coisa que a gente vê, que é o palhaço que aparece na tela e fica pulando, esse tipo de coisa. Só que justamente esse sentido de que, sei lá, um pouco tempo depois de você tomar o susto, você vê, nossa, que merda, né? Se isso acontecer muitas vezes ao longo do filme, você vai vendo, o filme é só essas porcarias desse susto aqui, que graça que tem, né? E aí você não curte a experiência. Se eu não me engano, foi o Stephen King que falou isso. Eu posso estar enganado. Foi o Stephen King que falou. Eu posso estar enganado sobre a analogia que ele fez. Mas ele faz uma distinção entre terror e horror. Em que ele diz que o terror é alguém entrar na sua casa e te assustar. O horror é alguém entrar na sua casa, trocar as suas coisas de lugar e ir embora, sem você saber que ela entrou lá. Então assim, o terror ele tem muito mais a ver com medo, e o horror ele tem muito mais a ver com essa coisa essa sensação de perigo. Essa sensação de perigo eu acho muito mais legal. Quando o filme consegue criar um labirinto em que demonstra que não tem solução e exige que os personagens encontrem uma, eu acho que a sensação de medo compartilhado com os personagens é muito mais legal do que o susto gratuito, o grito, ou o monstro aparecendo. Você quer matar um filme de terror? É você mostrar um monstro. Um Lugar Silencioso, por exemplo, é um filme maravilhoso. Vocês assistiram Um Lugar Silencioso? É incrível esse filme. O filme é inteiro agoniante até aquela cena que aparece um monstro. Porque a partir do momento que você mostra um monstro, você tirou todo o mistério do desconhecido. Agora eu sei o que é. Eu sei como é que é um monstro, eu sei qual que é a ameaça. Se eu sei qual que é a ameaça, eu já começo a raciocinar o que eu posso fazer pra enfrentar ela. Entendeu? Então assim... Ontem eu tava vendo um vídeo sobre esse filme. E eu tô na faculdade de audiovisual, né? E a gente tava tendo uma aula sobre linguagem sonora. Sim.
E falam que esse filme aí, né, a parte do horror é totalmente na parte sonora, né? Sim, ele brinca muito com o Então, som. É diegético que fala, que é o som. Ele usa o som ambiente como ainda não trilha. sei. Se eu não me engano, é diegético o nome. Que é quando o filme ele transforma o som real em trilha. Então, quando a trilha sonora, ela existe também pro personagem. Por exemplo, ele tá andando numa casa assombrada e começa a tocar uma música no toca-disco. A gente tá ouvindo isso, mas o personagem também. Eu acho que, se eu não me engano, é diegético. Som diegético. Entendi. Que é quando a trilha, o personagem também tá ouvindo o que você tá ouvindo. E o filme, o Um Lugar Silencioso, ele realmente faz isso. Ele brinca muito com o silêncio e ele transforma um mexer de um copo, um barulhinho que faz ele transforma isso em trilha de terror. Pô, isso é muito legal, cara. É muito maravilhoso isso. Gosto bastante. É muito legal essa parte. E aí eu tava vendo sobre isso e também, né, na faculdade eles sempre falam os filmes legais, tem uma galera que gosta dessa parte de horror. Uhum. Aqueles outros 2 filmes, né, o Corra e o Nós, se eu não me engano. Sim. Eu quero muito assistir, eu acho que eu já deveria ter assistido há muito tempo. Você não assistiu nenhum dos dois? Não, tem que assistir, cara. E esses são os que me geram curiosidade, cara. Então já vou dar a dica. Assiste Corra. Corra é um dos melhores filmes de terror da década. E ele não é de susto, ele não é de... O medo dele, sendo bastante sincero assim, você sendo branco, você não vai ter medo desse filme. Ele é um filme de terror pra colocar medo em pessoas pretas. Porque a base do filme é isso. Não vou dar spoiler, mas é sobre... O alvo são pessoas pretas. Ele tem um subtexto ali sobre racismo que torna a história muito assustadora. Esse subtexto, ele é muito bem desenvolvido. Se você assistir só como um filme de terror, ele funciona. Ele tem todos os tropos ali, ele funciona perfeitamente. Mas se você entende do que ele tá falando, aí ele vira outra experiência. Esse foi um dos motivos que fez o filme fazer a galera discutir o que eles tinham entendido sobre os símbolos do filme. Então a galera discutiu muito sobre semiótica e falou muito sobre isso. Infelizmente o diretor falou, então se eu encher de símbolo, o filme fica bom? Aí o Nós é só símbolo. Só símbolo. O filme, como um filme de terror, não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Subjetivo. Completamente subjetivo. Só que assim, nessa coisa de tentar ser subjetivo e tentar construir um subtexto, ele esqueceu de desenvolver o texto. Uhum. E aí, se você retira o subtexto, o filme fica sem sentido nenhum. Aí eu já não acho muito legal, não curti muito esse filme, não. Agora, Corra, sem dúvida alguma, é um dos melhores filmes de terror. Eu estava falando sobre isso hoje mesmo. Tem uns 40 minutos que eu estava falando sobre isso com a minha namorada agora. Como Corra é um filme que ele subverte muita coisa dos gêneros de terror com essa brincadeira do subtexto de racismo, sabe? Ele pega o racismo e ele não... É porque, assim, no dia a dia, o racismo, ele não é tem isso, mas em geral não é uma madame branca olhando para um negro e falando, você é negro, saia daqui. Geralmente o racismo não é assim. O filme, ele é muito mais... O filme tem... Isso, ele é muito mais velado, muito mais... O filme tem essa coisa de fazer uns elogios que meio que não são elogios, sabe? Tipo, nossa, preto tá na moda, tem um negócio assim, sabe? Tipo, o seu corpo é perfeito pra correr, como se a pessoa fosse definida por características físicas, sabe? Então ele brinca muito com essa coisa de ele te coloca na pele de uma pessoa preta dentro de um ambiente onde só tem racistas, e você se sente na pele do cara falando, cara, sai daí. É por isso que o nome do filme, inclusive, é Get Out, que é corra. O tempo inteiro você fica, mano, corre, sai daí, cara. Você não sabe o que vai dar errado, mas tá na cara que isso vai dar merda, cara. Sai daí. Corra, Get Out. Eu tinha visto também, o diretor, né? Eu não lembro o nome, não sei se você sabe. Jordan Peele. Mas o diretor desses... Beleza. O diretor desses 2 filmes, ele sempre fala que ele sempre quer que os protagonistas sejam pretos. Ele nunca quer que seja, sei lá, um branco. Ele fala que essa é o objetivo dele. Ele ganhou vários prêmios, ele falou que quer continuar com essa temática.
Cara, eu E fiquei é muito muito engraçado pensativo. isso, né? Que ele, quando ele falou isso aí, a galera meio que tirou de contexto que ele falou na época pra falar assim, ele é racista com brancos, ele não gosta de brancos. Sendo que faz sentido o que ele tá falando, que é, cara, 90% dos filmes são protagonizados por brancos. Se eu sou preto e eu posso colocar pessoas pretas no protagonismo, por que não? Já tem gente colocando pessoas brancas. Se eu tenho a oportunidade de colocar pessoas pretas, eu vou tentar equilibrar essa balança aí. Entendeu? Eu acho extremamente justo, inclusive. Verdade. Só gostaria, inclusive, que ele. Já entendi a pauta. Em Corra, ele teve uma pauta de racismo. Em Nós, ele também teve uma pauta de racismo. Eu sei que o racismo é uma causa importante, mas eu gostaria de ver outro filme. Se ele ficar o tempo inteiro, todas Entendi. as pautas seja racismo, aí eu já vou falar assim, mano, fala de outra coisa aí, pô. Esse tema já faz outro filme de Sim. terror com uma ideia nova, tá? Aqui no chat a galera tá falando sobre isso mesmo. A parte 2 desse filme vai sair nos cinemas em setembro desse ano. Corra é bom, Nós é ruinzão. É ruimzão Feedback da mesmo. galera. Eu fiquei muito pensativo dessa questão de terror e horror agora. Quando vocês falavam, eu puxei na minha memória todos os filmes que eu achei que era de terror na minha vida para reavaliar. Porque de fato Aham. faz muito sentido. Acho que o último filme assim que eu assisti era Poltergeist, da, o novo. E, cara, ele faz muito sentido com essa coisa de horror que você diz. O Poltergeist ele tem duas dimensões, né? E ele vem desenhando um assunto para você, não aparece absolutamente nada de monstro, de nada em momento nenhum. É só uma Aham. coisa que vai batendo na sua cabeça e você vai é, ficando agoniado com cada segundo que passa do filme. Eu nunca tinha parado para pensar nessa questão. É de fato muito interessante. Sim. É muito legal isso, cara. O terror, ele parece uma coisa simples, parece que ele se resume só ao medo, mas ele tem muitas formas. Inclusive, até eu tava pesquisando aqui pra lembrar se era o Stephen King que tinha falado isso. E, se eu não me engano, é no livro On Writing, que eu acho que em português ficou Sobre a Escrita. Eu acho que é isso. É um livro que o Stephen King, pô, um dos maiores escritores de terror da, se não, acho que o maior escritor de terror da atualidade, da nossa época, ele fala sobre os 3 tipos de terror. Que ele fala que é o The Gross Out, que é tipo o nojento, onde você mostra um monstro e sangue e tal. Isso pode assustar? Pode. Mas ele fala depois sobre o horror, né? Que é isso que é o não natural, que é como ele faz a referência que são aranhas subindo em você. E o terror, que é, a partir do momento que o horror não tá mais funcionando, eu boto o monstro pra te pegar. Eu tento com o horror, sugerindo o monstro, sugerindo o que ele pode fazer, e o terror é quando o monstro vai pra cima de você. Tem um filme muito bom, inclusive, que eu sempre recomendo, que é um filme, infelizmente, muito injustiçado, porque tem uma galera que não entendeu muito bem. Eu sei que é bem babaca e pedante falar, você não entendeu o filme, Aham. por isso você não gostou. Não, mas relaxa. Então, mas eu sei que é meio pedante falar isso, mas tem uma galera que realmente não entendeu esse filme, que é o It Follows. Que o filme, Ah, o... se você vê na camada superficial, é um filme onde tem um fantasma que é uma DST. O fantasma, Ah, sim. ele Sim. passa de uma pessoa para outra como uma DST. Mas ele tem um subtexto ali, que é a mesma coisa do Corra, sobre repressão sexual, que é muito genial. E a gente quase não vê esse monstro, esse fantasma, entidade, seja lá o que for, a gente quase não vê ele em ação. O filme começa com a primeira vítima, ela fugindo do monstro, o monstro pega ela, corta e aparece a mina com um pé pra cá, um braço pra lá, cabeça arrancada, mandíbula arrancada, toda destroçada. Só isso é o bastante só pro roteiro de falar, olha, se o monstro pegar, é isso que acontece. E o filme começa e você tem isso na cabeça. Assim, meio que dando um spoiler, mas o monstro praticamente não pega ninguém o filme inteiro. O filme inteiro é os personagens fugindo dessa entidade. Mas você sente a sensação de urgência porque o roteiro te mostrou antes. Ele não precisou te mostrar o monstro em si, mas ele te mostrou qual que é o risco.
Que é, se ele pegar, é isso aqui. Eu acho que é muito mais eficiente isso que você estava falando do horror. Em Poltergeist tem isso. Quase todos os filmes que são bem sucedidos na sua função de assustar vão na ideia de risco, mais do que o monstro em si. Se você tem que assustar a pessoa, é por isso que eu não curto muito essas sagas de filmes do Invocação do Mal, por exemplo. Porque chega um momento que o roteiro desiste e te mostra um monstro. E aí o medo fica só por, olha, uma pessoa com a cara pintada de branco e com dente pontudo. Cara, isso não é assustador, sabe? O primeiro Invocação do Mal funcionou bem porque ele vai mostrar um monstro pra você. Tecnicamente ele não mostra, né? Ele mostra através de uma pessoa que é possuída por esse monstro. Mas, tipo, lá no final do filme, depois disso, o filme já começa com um monstro aparecendo. Eu não curto essa... É claro que eu não acho que você precisa fazer um filme vazio, onde o filme começa e termina sem você entender quem que tava atacando o quê. Mas às vezes dá mais medo você criar um monstro na sua cabeça, sabe? Se você encontra uma vítima com uma mordida, você não viu o dente, mas você imaginou o dente, porque você viu a mordida. Sacou? Então, assim, essa coisa da sugestão, ela é muito importante pro terror. Mais do que você mostrar o monstro. Cara, também eu acho que tem a ver com Invocação do Mal também, né? Aquele da a freira, né? Também aparece ela toda hora, então, sei lá, Sim. eu não fiquei muito interessado por esse filme também. Aí Então, a galera fica falando Annabelle 1, Annabelle 2, Annabelle 3, eu fico, ai meu Deus. cara, tem uma cena, se eu não me engano, eu acho que o único Annabelle bom, se eu não me engano, é o 2. Tem uma cena que é a Annabelle sentada num canto escuro, aí ela começa a levitar. Quando eu vi esse filme, eu falei, meu Deus do céu, que cena ridícula. É isso mesmo, a boneca vai atacar, e aí você começa a perceber que tem alguém no escuro segurando a boneca levantada. Aí eu falei, opa, isso aqui é diferente. É muito mais assustador você entender que não é a boneca. A boneca é um instrumento. Tem alguma coisa por trás disso. E aí você vê, só se nesse momento tivesse mostrado quem tá segurando a boneca, aí eu ia falar, pô, que pariu, estragou o filme. Mas só de você ver a silhueta e ver que é uma coisa física levantando a boneca pela cabeça, é muito mais assustador, sabe? Eu gostaria de filmes que os roteiristas de terror entendessem que vale mais, sabe, economiza o dinheiro que você vai gastar nesse CGI mal feito pra mostrar uma freira gigante, sabe? Tipo It, por exemplo. O primeiro It, o palhaço, ele é muito mais sugerido do que mostrado. Ele é pouco mostrado no primeiro filme. No segundo, ele literalmente, cara, vira um palhaço gigante. Isso não tem nenhum sentido. Como é que eu vou ter medo? É um lenhador gigante. Como é que eu vou ter medo disso, cara? Numa praça, um bicho, uma estátua gigante. Isso não é assustador de forma alguma.